Olá, estudante! Eu sou o professor Andrean e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Essa aqui é a questão 52, ainda estamos no assunto de raciocínio lógico. Então você para o vídeo aí, tenta fazer essa questão aqui, é de tabela da verdade, hein? Não é difícil, e depois vem aqui conferir a resposta. Qual das alternativas representa o preenchimento correto da última coluna da tabela verdade abaixo, considerando P e Q proposições e V o conector lógico ou E também o tiozinho aí, a partícula não, que é a partícula de negação, certo? Daí ele trouxe abaixo a coluna P e a coluna Q, que é basicamente a maneira que você monta normal, certo? Quando tem 4 linhas na tabela da verdade. Você coloca verdadeiro, verdadeiro, falso, falso para a primeira possibilidade e para a segunda, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí ele deixou ao lado em branco a pergunta que ele quer, que é exatamente P ou Q e a negação disso. Ou seja, pessoal, ele quer saber a negação de P ou Q, entendeu? A tabela da verdade, então, padrão, que você já deve ter estudado, é a tabela P ou Q. Ele quer apenas a negação disso. Aí você tem as alternativas, que devem vir na ordem de cima para baixo, nesta tabela, mostrando quando é verdadeiro e quando é falso. É simples, essa é a questão. Então, eu vou colocar ao lado aqui a tabela preenchida para responder a nossa questão. Veja só. Então eu só copiei aqui as duas primeiras colunas, que é a mesma coisa que ele deu, certo? Que é P e Q. Veja só, P e Q eu copiei da mesma forma, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e Q, verdadeiro, falso, que é a forma que deve ser montado, certo? Depois eu coloquei um passo a mais apenas, eu coloquei P ou Q, veja só, na sequência. Eu coloquei isso aqui porque é a tabela da verdade padrão da disjunção, certo? E como que funciona o P ou Q? Funciona que a gente já sabe. Quando uma das partículas for verdadeira, P ou Q será verdadeiro. Então, a primeira linha nós temos verdadeiro e verdadeiro, ficará verdadeiro. A segunda linha temos verdadeiro e falso, ficará verdadeiro, porque já tem um verdadeiro. A terceira linha também tem um verdadeiro, ficará verdadeiro. E a última tem falso e falso, então será falso. Certo? Então essa é P ou Q padrão, que é o jeito que a gente estuda a tabela da verdade. E para responder a nossa questão, que está ao lado, basta pegar a negação de P ou Q, certo? A negação de P ou Q, linha 1, é verdadeiro, passa a ser falso. Linha 2 é verdadeiro, passa a ser falso. A linha 3, a mesma coisa. E a linha 4 era falso e passa a ser verdadeiro. Portanto, a negação de P ou Q segue essa última coluna, que é a pergunta da questão. Ele deixou em branco ali ao lado, no enunciado da questão, e aqui eu completei para vocês nesta tabela. A gente tem que procurar nas alternativas a questão que traz nesta sequência quais são as partículas falsas e verdadeiras, certo? Então, destacando para você, letra E, falso, falso, falso e verdadeiro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tabela da verdade, você tem que saber as padrões, conjunção, disjunção ou exclusiva, certo? Você tem que saber. Então, continue estudando essas tabelas da verdade, clique aqui e veja a próxima questão de raciocínio lógico. Agradeço a presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.